A Vale divulgou quem vai ser o seu novo CEO. Essa era uma das preocupações que muitos investidores tinham e essa preocupação, pelo visto, passou. Eu estou aqui com o Edu do Suno Notícias, que vai me ajudar a tecer os comentários a respeito dessa notícia. Mas antes da gente começar, já coloca aqui nos comentários. Você tem ações da Vale? Está comprando mais? Eu quero saber. Tudo bem, Edu? Tudo certo, exatamente, foi isso que a gente viu finalmente, aí, o fim dessa novela que a gente, o ano inteiro estava acompanhando isso, e a Vale, aí, através de um fato relevante, comunicou aí que Gustavo Pimenta será o novo CEO. Lembrando que ele não assume agora, né, ele assume só no ano que vem, o Eduardo Bartolomeu, que é o atual CEO, fica até o fim do ano, e no preço do papel, né, olhando para a cotação das ações, a gente já tem uma certa reação positiva aí do mercado. Enquanto a gente está gravando esse vídeo, Vale está subindo ali cerca de 3%. E aí eu te perguntar, Thiago, quem olha de fora, né, quem tem Vale na carteira ou quem olha para a empresa, o que esperar desse nome? Como é que você enxerga essa indicação do Pimenta para ser novo CEO? Bom, Edu, o mercado está reagindo positivamente e às vezes eu discordo, às vezes eu concordo com as leituras do mercado. Nesse caso, eu concordo que é algo positivo. Por quê? Primeiro que existia ruídos de que poderia existir uma influência de forças ocultas para indicar um CEO não alinhado com o que é melhor para o acionista. Não me parece que esse foi o caso vencedor. O segundo fato é que o Pimenta toca a área financeira da Vale, que, na minha opinião, foi central, e a gente já vai falar um pouquinho, para o sucesso da Vale ao longo dos últimos 5 anos, talvez 10 anos. E a Vale criou muito valor para os seus acionistas e tende a continuar criando por algumas coisas que a gente já vai falar a seguir. E terceiro, tira da frente esse ruído, sabe? Tipo, é uma coisa a menos para se falar de Vale e, consequentemente, até de Brasil por conta da representatividade que tem a Vale, né? A Vale, ela não representa somente a empresa de minério de ferro. Ela é a porta de entrada de muitos investidores estrangeiros para o Brasil. Então, quando a Vale passa uma sinalização positiva, eu acredito que também passa uma mensagem positiva do Brasil como um todo. Isso é bom para os ativos, não só para a Vale, mas para todos os ativos do Brasil. Nesse tópico aí de alocação de capital, a gente até estava conversando antes da gravação. A Vale foi relativamente muito bem tocada, né, nesses últimos tempos e teve decisões financeiras que impactaram muito, né, que fizeram a empresa ir muito bem, e o Pimenta já estava lá, né, como a gente falou, era alguém que estava de dentro da Vale. O que exatamente foi feito que é muito positivo, que você acha que deve continuar, né? Que esse tipo de diretriz deve se manter? Bom, várias decisões financeiras foram tomadas ao longo dos últimos anos na Vale e essas decisões, na minha opinião, criaram muito valor para o acionista. Então, vou falar algumas delas. Primeiro, parou várias unidades de negócio que não davam lucro, se não me engano, mais ou menos 2 bilhões de dólares de operação entre mina de carvão na África, fertilizante, várias outras unidades de negócio que drenavam bilhões de dólares da companhia, a empresa estopou. É uma decisão muito impopular, porque isso são menos empregos, os executivos, em geral, preferem empresas maiores e não menores. Então, parar com operações menos rentáveis, algumas até com prejuízo, nem sempre é uma decisão fácil. Muitas vezes é impopular, inclusive dentro da empresa, mas foram decisões duras que foram tomadas, na minha opinião, muito bem feitas, né? Assim, tem que parar a unidade que dá prejuízo. Ponto. Isso foi feito. Segundo, a empresa fortaleceu muito o seu balanço, né? O endividamento da Vale é muito tranquilo. Terceiro, a empresa começou a distribuir muito dividendo e também os programas de recompra que a Vale fez, se não me engano, 3 ao longo dos últimos 3 anos, que recompraram 20% das ações no mercado. Se você tinha 1% da empresa, ou seja, de cada 100 ações você tinha uma, agora você tem uma de 80%, porque várias ações foram recompradas. Um pouquinho menos de 20%, mas é mais ou menos esse o número. Então a sua participação no lucro da empresa aumentou. E o quarto, um dos mais importantes de todos esses pontos, foi a cisão dos ativos de minério de ferro e da Vale Base Metals, né? Cobalto, níquel, cobre, numa nova empresa. Trouxeram um investidor estratégico que pagou um valor, na minha opinião, alto por aquele ativo. E com isso, a empresa ela se dividiu, vamos dizer assim, em duas. A Vale Base Metals e a Vale de Metais Ferrosos, né? Essa empresa de metais ferrosos gera muito caixa, não vai ter mais tanto crescimento, vai ser uma boa pagadora de dividendos, coisa que já está acontecendo. E tem uma área de maior crescimento, na minha opinião, de menor rentabilidade, que
trouxe investidores que vão fazer os investimentos para que essa nova empresa tenha vida própria, uma governança própria e, quem sabe, de maneira independente, tenha mais rentabilidade do que dentro de um guarda-chuva como era o da Vale. Então, essas 4 decisões, na minha opinião, foram muito acertadas, foram capitaneadas pelo departamento financeiro da empresa e agora o líder do departamento financeiro assume a empresa como um todo e passa uma mensagem de continuidade. Perfeito. E sobre as prioridades, digamos assim, do Pimenta, né, que vai assumir a Vale no ano que vem, a gente já teve todas essas decisões que você comentou e acho que algumas coisas que ficam no radar, né, que o pessoal discute bastante, são os passivos, né, aquelas judicializações ali sobre Mariana, sobre outras questões. Como que você enxerga isso? Como que ele deve tomar as decisões nessa frente? Eu acredito que vai ser uma continuidade do que já vinha sido feito. Tem que ter negociações, tem que ter acordos a serem feitos. A Vale já pagou alguns desses acordos, tem mais alguns a pagar. Mas, mesmo assim, a Vale deve gerar muito caixa. Mesmo com esses passivos, a Vale deve gerar muito caixa. E o meu receio é que esse caixa em excesso possa levar a empresa a tomar decisões como fazer aquisições que não gerem tanto valor ao acionista, como já foi feito há uns 15 anos atrás na Vale, né? Lá de 2003 a 2012, a empresa gerou muito caixa, mas pegou esse caixa e parte alocou em projetos não tão rentáveis. Eu não vejo isso acontecer hoje. Por quê? Porque a Vale cindiu os ativos que necessitariam de mais investimentos numa nova empresa e eu não vejo tanto espaço para metais ferrosos ter um crescimento grande e nem mesmo de fazer grandes fusões e aquisições. Então, eu não vejo a Vale sendo uma empresa muito diferente do que ela foi nos últimos 2 anos. Uma empresa que gera caixa, uma empresa que paga dividendos, faz recompra, obviamente que tendo uma certa oscilação conforme o preço do minério de ferro. Quando o preço do minério de ferro bate seus $150, $200, em alguns casos, a empresa vai gerar muito caixa e vai pagar mais dividendos, vai fazer talvez mais recompras. Quando o minério de ferro baixa dos $100, como baixou nos últimos dias e agora recuperou um pouco, a empresa se torna menos lucrativa, ainda lucrativa, mas menos lucrativa, e os dividendos vão ser menores. Eu acredito que a Vale tem tudo para ser uma empresa de grandes dividendos, porém com uma certa oscilação desses dividendos conforme o ciclo do minério de ferro para os próximos anos. Perfeito. E justamente nesse ponto, né, acho que falando sobre preço, né, a Vale está caindo hoje uns 22%, 24% desde o começo de 2024 até agora. Isso precificaria o minério até abaixo do que a gente tem hoje, né, que é o minério ali na faixa dos $100 a tonelada. Como é que você está enxergando o preço de Vale hoje? Se você acha que está barato, como é que você acha que estão os múltiplos da companhia hoje? Bom, Edu, eu tenho um jeito de fazer avaliação de empresas de commodities que é simples. Eu pego o preço do minério de ferro médio dos últimos 10 anos, que foi ali na casa de $110, e vejo como seria a lucratividade da empresa nesse preço, vejo como seriam os dividendos nesse preço e chego numa conclusão se eu me contento com esse dividendo ou não. Se o preço nos próximos 10 anos for parecido com o dos últimos 10 anos, eu acredito que tem tudo para acontecer, porque nos últimos 10 anos tivemos momentos de otimismo, tivemos momentos muito ruins, né? O minério de ferro, no momento ruim, chegou a bater $45, no momento bom, chegou a bater $220. Então, se a gente precificar em volta da média, essa ação tem condição de pagar algo entre 15% a 20% de dividendos por ano. Talvez ela faça isso metade em recompras, metade em dividendos, mas ela teria a condição de retornar caixa ao acionista de maneira bastante generosa. Portanto, nesse preço, eu sou comprador. Para a gente fechar aqui só, né, você tocou nesse ponto ali da governança, daquelas coisas, né, de afastar alguns temores que tinha de influência. A gente sabe que a Vale tem uma estrutura que também blinda muito ela disso, né? E a gente viu essa estrutura, digamos, ser vencedora, porque ela tem um controle muito pulverizado, né? Ela, além de ser uma empresa privatizada, ela tem diferentes acionistas, né? Só explica um pouco para o pessoal por que ela é tão blindada assim de ter uma eventual interferência, mesmo que o maior acionista, como a gente saiba, seja o Previ, né, que é o Fundo de Previdência do Banco do Brasil, que meio que está vinculado ao governo. Boa pergunta, Edu. Primeiro que o governo tem golden share para algumas pautas, não para todas, mas para algumas pautas. Hoje, a estrutura da Vale é uma estrutura chamada de corporation, não tem nenhum acionista que tenha o controle. Se não me engano, o maior acionista da Vale deve ser a própria Previ, com 8%, isso, por volta disso. Depois tem a Cosan, tem a Mitsui, tem outros acionistas ali que são relevantes, mas estão longe de ter uma posição de controle. Então, é uma empresa de controle difuso. Nenhum acionista manda sozinho na empresa. E empresas assim,
é necessário chegar num consenso entre as minorias. É quase uma democracia do capitalismo, né? Você tem que construir acordos para chegar num nome em comum. E foi o que foi feito dessa vez. Se não me engano, foi por unanimidade, né, que foi escolhido. O conselho votou de forma unânime. Então, foi uma votação unânime. Então, mostra que os acionistas chegaram a um consenso. Imagino que cada um tinha sua preferência, mas todos abriram mão um pouquinho em prol do consenso. Então, Edu, foi uma vitória da governança da empresa porque ganhou a pluralidade. Não ganhou o interesse de um acionista, ganhou o interesse de vários. Tanto é que tivemos uma unanimidade na escolha do CEO. Beleza, Edu, muito obrigado. E eu queria apresentar para vocês a Suno Consultoria, que está crescendo muito forte. A Suno Consultoria é a divisão da Suno de consultoria de investimentos. Às vezes você não tem tempo para acompanhar seus investimentos e por isso é importante que você tenha um consultor para tirar suas dúvidas, para montar a carteira. Qual que é o seu perfil de investimento? O que é adequado para a sua carteira? Eu vou botar aqui um link da Suno Consultoria para você conhecer, tá bom? Converse com o consultor, tire suas dúvidas. Então, não deixe para depois. Clique nesse link e conheça a Suno Consultoria para melhorar o desempenho da sua carteira de investimentos, tá bom? Beijo grande!